Vamos iniciar a aula de hoje sentando em meditação. Se você quiser, uma almofada à vontade, coluna ereta, ombros para trás, trazendo a consciência para si, percebendo-se nesse momento, percebendo-se nesse local, fazendo parte dessa realidade que faz parte de você. Então, respira profundo, se encha de ar e solta bem devagarinho, solta bem lentamente o ar, 3 vezes. Inspira profundo e solta lentamente, bem lentamente. 3 vezes. Última vez, você solta o ar o mais lento que você puder, o mais tranquilo. E quando concluir, deixa a respiração livre, observa por alguns instantes. E aí, devagarinho, a gente leva a cabeça para trás, como se olhasse para cima, alongando essa parte da frente do pescoço, com cuidado com a cervical lá atrás, para não incomodar. Observe esse alongamento, sendo que acontece a cada respiração. E aí já volte a cabeça ao centro. E lentamente flexione a frente, traga o queixo na direção do tórax. Observe aqui atrás agora, parte de trás do pescoço sendo alongado. E perceba como a respiração afeta esse alongamento. Se quiser, faça algumas respirações mais profundas, tentando perceber mais facilidade essa interação, respiração, no alongamento. Aí já vamos voltando a cabeça ao centro. E agora, vire a face para o lado esquerdo, alongando o lado direito do pescoço. Vamos girar a cabeça e perceba o que acontece com o pescoço. Postura ereta, os ombros bem relaxados. E aí respire na direção do seu ombro direito. Sinta se isso repuxa esse alongamento no pescoço. Volta ao centro. E faça a mesma coisa para o outro lado. Vira a cabeça para o lado direito. Sinta o alongar no lado esquerdo. Que é para onde você leva a sua atenção. E direciona, se quiser, os movimentos respiratórios. Trabalhando assim para soltar tensões, melhorar a mobilidade. Voltamos ao centro. E vamos trabalhar agora esses 4 movimentos, só que no ritmo respiratório. Então você solta o ar e inspirando, leva a cabeça para trás como se olhasse para cima, mantendo os pulmões cheios de ar. E aí, expirando, flexione a cabeça à frente, trazendo o queixo no tórax, agora mantendo sem ar. Precisando inspirar, volte ao centro, inspirando. E expirando, vira a cabeça para um lado. Também mantendo sem ar. Inspirando, você centraliza. E expirando, vira a cabeça para o outro lado. Inspirando, volta ao centro. Deixa a respiração livre. E vamos trabalhar agora com os ombros. De certa forma, também com o pescoço, mas círculos com os ombros. Então, faça círculos bem amplos para frente. Círculos bem grandões. Perceba a movimentação lá nas costas, nas clavículas. E aqui na frente, nas escápulas. Aliás, ao contrário, as clavículas aqui na frente e as escápulas lá atrás. Círculos agora ao contrário.
Faço. Vamos trabalhar agora o que chamamos de suspiro com os ombros. Então, inspirando, eleve os ombros, encolhendo bem o pescoço. Segura o ar o máximo que você puder. E quando tiver que soltar o ar, solta os ombros no suspiro de alívio. Faça 3 vezes. Inspirando, eleve os ombros, encolhendo o pescoço. Segura o ar, segura, segura, segura. Aí, solta quando tiver que soltar. Então, complete 3 execuções no seu tempo. Observa por alguns instantes. Para descansar um pouquinho as nossas pernas, vamos estendê-las. Apoiar as mãos atrás das costas, estender as pernas, se apoiar nas mãos, se soltar e fazer círculos com os pés. Então, faça movimentos circulares com seus pés, com os tornozelos, tentando manter a perna mais paradinha, as pernas mais paradas, focando o movimento dos tornozelos. Se você quiser movimentar os dedos, abrir e fechar ao longo dos círculos, fica à vontade. E cuidado para não dar câimbra. Agora, círculos ao contrário. Espaço e círculos. E agora aponte os pés para baixo, para a parede à sua frente, alongando o dorso dos pés e as canelas. Toma cuidado para não dar câimbra. Mas observe bem esse alongamento. Leve a atenção para sentir essas regiões do corpo, com cuidado, mas bem atento ao que a gente faz, a essa região do seu corpo. Agora você relaxa e vire os pés para você, para alongar solas e panturrilhas. Também com cuidado, mas aqui é mais fácil de não dar câmbio. Tá? E balança os pés para os lados. Agora sim, o balançar dos pés vai levar as pernas para o movimento, até os quadris. Então, se você sentir mover as coxas e os quadris, é sinal que você está com essas regiões bem relaxadas, bem soltas, sendo então trabalhadas dessa forma que nos interessa. E por fim, desfazendo, você vai bater as panturrilhas no chão, pelos joelhos e panturrilhas, e faça esse movimento gentil, é claro, tudo isso para ativar pés, pernas, isso. Aí desfaça, e sentando de pernas cruzadas novamente. Vamos agora trabalhar braços e mãos. Então, mantendo uma boa postura, que se quiser sobre a almofada, fica à vontade. Estenda os braços à frente e uma das mãos, a mão esquerda, vai puxar a mão direita para trás. Inclua o polegar. Puxa pelos dedos, inclua o polegar. Tenta manter o cotovelo estendido, mas com cuidado. E aí perceba esse alongar do braço e da palma da mão. De olhos fechados, aproveite para respirar profundo algumas vezes e perceber se de alguma forma a expansão do tronco repuxa o alongamento do braço e até da mão. Agora a gente troca, essa mão direita vai puxar a esquerda, o contrário do que você fazia, mas a mesma coisa, só que com a outra mão. Continue com a atenção no alongamento e novamente faça algumas respirações profundas. Se você muda alguma coisa quando você respira profundo, nessas áreas alongadas tão distantes,
do centro respiratório. E não sentir nada também é uma consequência válida, né? Aí desfaça, se quiser descansa um pouco nos braços. E novamente elevamos à frente para puxar as mãos para baixo, para alongar o dorso das mãos. Então puxa com a mão, uma das mãos a outra para baixo, sinta alongar o dorso, o punho, e essa parte que fica para o alto agora do braço. E de novo, se quiser, repita o experimento. Respire profundo e sinta qual é a experiência. É possível sentir alguma relação da respiração com alguma mudança no braço, alongado. Agora trocamos. Essa mão que está sendo puxada vai puxar a outra. Passa. E dá uma balançada aí nas mãos. As mãos bem soltas. Balança, sente o efeito também nos braços, nos dedos. E aí daqui, vamos trabalhar o restante do corpo. Vamos à base do gato. Mãos e joelhos no chão. As, os joelhos bem na linha dos quadris e as mãos mais ou menos na linha dos ombros, se você tiver um pouquinho à frente para proteger os pulmos. Inspirando, o berço vem, leva a cabeça como se olhasse por cima. Expirando, suba as costas e desça a cabeça como se olhasse lá para o quadril. E aí continue. Com a atenção agora nesse ponto em movimento. Inspirando, você alonga o ventre. Expirando, você alonga as costas. Aprofunde bem esse movimento. Torne-o lento e tranquilo. E mantenha a atenção, a consciência no que você está fazendo. Não faça nada com o seu corpo, sem que a mente acompanhe. Não entre no automático. Por mais tentador que seja, pensar nisso ou naquilo. Aí você desfaz ao fim dessa saída do ar e se acomoda de cócoras. Então, se for confortável, você se apoia de cócoras com as solas dos pés no chão. Se não for, apoie os dedos. E se precisar, as mãos podem te apoiar assim para frente. Se for possível, as mãos em prece no centro do corpo, os braços entre as pernas, como se empurrassem os joelhos para fora. Tenta relaxar a musculatura pélvica, tenta manter a cabeça firme no centro, erguida, e relaxar. Tomando cuidado com os joelhos, é claro, percebendo que você afeta tornozelos e quadris. E os quadris são o nosso foco aqui, principalmente eles, embora tudo o mais seja bem afetado. Mas não contrai a musculatura pélvica, achando que isso de alguma forma te ajuda. Pelo contrário, tenta relaxar os esfíncteres, a musculatura pélvica como um todo. E aí daqui, quando você sentir que tá bom, a gente, ao invés de voltar ao gato, a gente se eleva no alongamento para frente. Então, a gente estende as pernas e solta o tronco à frente, virando os pés para frente. Se precisar, aproxima um pouquinho os pés. Pese também para os dedos dos pés. E solte o corpo à frente, relaxando o braço, relaxando a cabeça.
Precisar, destrava um pouquinho os joelhos, não tem problema, uma leve flexão. E respirando profundo, soltando bem devagarinho, perceba o efeito da amplitude do alongamento. Perceba se não parece, ao soltar o ar devagar, que as mãos vão descendo um pouco mais na direção do solo. Dobrando de leve os joelhos. A gente vem subindo o tronco devagarinho. Eleve a cabeça por último. Toma cuidado para não dar nenhum tipo de tonteira, desconforto. E quando você se acomodar bem, espreguiça, movimenta à vontade, percebendo aquilo que é mais interessante para você, seja qual for o movimento, o alongamento. Faça o que te faz bem. E aí, em seguida, a gente para os movimentos e se acomoda de pé, os pés mais ou menos paralelos à largura dos quadris, a coluna ereta, os ombros para trás, uma boa postura. Aí você entrelaça os dedos das mãos à frente do corpo. E inspirando, eleva os braços na direção do teto. E expirando, inclina para o seu lado esquerdo, tendo os braços estendidos e mantendo os pulmões vazios. Quando tiver que inspirar, você já centraliza inspirando e expirando, passa a mesma coisa para o outro lado, também alongando sem ar. Fazer mais duas vezes para cada lado. Sempre inspirando, volte ao centro. Expirando, entre no alongamento, mantendo-se sem ar o quanto você puder. E aí você segue esse movimento, incluindo a segunda, depois a terceira vez. Três vezes para cada lado. Observa bem como é alongar sem ar, como é o movimento, inspirando e expirando. Quando concluir a última execução, expirando, você desce os braços, relaxe ao lado do corpo, observe por alguns instantes. E agora a gente entrelaça os dedos das mãos atrás das costas. Aí a gente estende os braços, leva os ombros bem para trás, cresce o tórax, aí empurra o umbigo para frente, olha mais para cima da parede. Se dobrar os joelhos, cuidado se você soltar o pescoço para trás para não incomodar. Faça algo como um simples espreguiçar duradouro. Respire profundo, crescendo o tórax algumas vezes. Aí você volta, solta os braços e vai realmente percebendo que o nosso objetivo não vai muito além desse espreguiçar, mas é um espreguiçar bem completo, interessante para mobilidade do corpo, da coluna. E de novo vamos soltando o corpo para frente, flexionando os joelhos leves, se você precisar. Pese também com os dedos dos pés. Relaxe bem as costas, relaxe bem os braços e a cabeça.
e dobrando de leve os joelhos, passando pelo ato, a gente vai ficar só de joelhos, ajoelhado. Então, se você quiser, se precisar, você pode dobrar o seu tapetinho, ou acomodar almofadas embaixo dos joelhos sem problema algum. Ergo o corpo, fica só de joelhos, tira as mãos do chão. Aí acomode as mãos nos quadris. Desloca as mãos para trás, aproxima bem o cotovelo do outro, empurra o quadril para frente e olha mais para cima da parede. Aí os ombros bem para trás, expanda bem a caixa torácica. É mais ou menos a mesma coisa que você fazia de pé, só que de pé você estava entrelaçando os dedos das mãos. Volta devagarinho. E daqui também, lentamente, com cuidado, vá sentando sobre os calcanhares para descansar na postura da semente. Testa no chão ou a testa sobre as mãos no chão, como preferir. Se a testa chegar confortável até o chão e você quiser, solta os braços ao lado das pernas no chão. E relaxe bem os seus ombros, os seus braços, todo o corpo. E direcione a respiração para a sua lombar. Massageie essa parte média e baixa das costas com o seu movimento respiratório. E daqui a gente vai estendendo o corpo, mas já girando para deitar de costas. Ao deitar de costas, dobra os joelhos, apoiando com a planta dos pés no chão. E aproveite para sentir como é bom, sem deitar de costas, relaxar os ombros, relaxar os quadris. É gostoso, ainda mais depois de tudo que a gente fez. É sempre bom buscar no seu dia a dia esses momentos prazerosos, na simplicidade mesmo. O olhar pela janela, uma vista que você gosta, ouvir uma música, criar esses momentos prazerosos para te dar energia para seguir em frente na jornada. Agora cruze o tornozelo direito na coxa esquerda, tira o pé esquerdo do chão e abraça a perna esquerda. Se tiver fácil, você pega pela frente da canela, do joelho. Se tiver intenso, pega atrás da coxa. Então perceba que o esforço está nos braços, que abraçam a perna esquerda, mas o efeito está na perna direita. De novo, respire profundo algumas vezes e sinta se a respiração profunda ela afeta o alongamento da perna, do quadril. E aí você volta o pé esquerdo ao solo e sem descruzar a perna direita da esquerda, você tomba as pernas assim cruzadas para o seu lado direito. Afasta os braços do corpo à vontade, como der, e perceba assim que os quadris viram para o lado direito. E aí, se você quiser, pode trazer o quadril um pouco mais para o lado esquerdo para melhor se ajustar. Então a gente aqui torce o tronco. Tem a face voltada para o teto, ou a cabeça cai para o outro lado, para o lado esquerdo. Ela só não vai junto para o lado direito.
Volte devagarinho as pernas, descruze-as, reorganiza o corpo e vamos fazer esses dois exercícios para o outro lado. Então, cruza o tornozelo esquerdo na coxa direita, abraça a perna direita, tirando o pé direito do chão. Se estiver fácil, puxa um pouco mais para você, pegando pela frente do joelho. Se tiver intenso, alivie, ou até pegue atrás da coxa, sem problema algum. E aí, de novo, respire profundo algumas vezes, sentindo essa expansão no tronco e percebendo se essa expansão, esse expandir e recolher, afeta essas áreas mais distantes da perna, do quadril. E não importa se você sente, se você percebe alguma coisa, é mais um exercício de atenção. E aí vamos à torção. Voltando o pé direito ao solo, sem descruzar as pernas, tombe-as para o lado esquerdo, virando o quadril, ajustando à vontade e afastando também à vontade os braços do corpo. Perceba como fica a sua respiração nessa torção, com o corpo torcido. Sinta essa massagem ao redor da coluna que acontece a cada respiração. Aí volte devagarinho, descruza as pernas. E aí eu vou dar para você duas opções de inversão do corpo. Ou você faz a meia ponte, a elevação dos quadris, alinhando coxas, quadris e tronco, ou faz a postura da foice, dá um impulso e eleva as pernas, o quadril, tirando as costas do chão, parte delas, você apoia o quadril sobre as mãos. Não seja qual for a sua escolha, fique bem na postura. Cada postura é um convite à meditação. Fazer-se companhia, sem críticas, sem expectativas, sem interferência, apenas sentindo, fazendo parte dessa realidade, vivenciando cada transformação com acolhimento, com gentileza. Você permanece na postura o quanto quiser. Quando sentir que está bom, você volta devagarinho e segurando os joelhos, faça um balancinho lateral, massageando as costas no chão de um lado e para o outro. Aí desfaça o balancinho, volte os pés ao chão e deixe que cada joelho tombe para o respectivo lado, cruzando os tornozelos, como se você sentasse em meditação, acomodasse as pernas dessa forma. E leve cada mão no ombro contrário por trás da cabeça, cruzando os antebraços atrás da cabeça, deitando a cabeça nos antebraços cruzados. Então, cada mão vai no ombro contrário. Perceba, então, o efeito nos ombros, nos quadris, e essa expansão torácica, ventral. E aí, respire profundo, se encha de ar e solte em suspiros. Umas duas ou três vezes.
Se surgir um bocejo, permita-o acontecer. Depois, deixando a respiração livre, comece a se espreguiçar à vontade. Espreguiça, estendendo os braços, estendendo as pernas, preparando-se para relaxar. Faça qualquer movimento que achar conveniente. Leve o tempo que precisar. E aí, quando sentir que está bom, você para os movimentos. Solta os braços ao lado do corpo, estenda as pernas. Aliás, tanto faz pernas estendidas ou dobradas, como preferir. Se quiser uma almofadinha embaixo da cabeça, fica à vontade. Ou almofadões embaixo do joelho, que seria o meio termo entre estendê-las e dobrá-las. Tudo a seu critério. E aí você segue assim, como se diz, narrando, sentado, trazendo a consciência para si. E vamos realizar um último exercício, agora respiratório, no qual você vai inspirar de baixo para cima. Então, expanda o abdômen depois do tórax, segura um pouquinho o ar e solta bem devagarinho, relaxando de cima para baixo, recolhendo o tórax depois do abdômen. E você continua assim, inspire de baixo para cima, expanda o abdômen depois do tórax, e expire de cima para baixo, relaxa o tórax depois do abdômen. Vamos estabelecer uma contagem, na qual você continua assim, só que soltando o ar no dobro do tempo das inspirações. Então, inspire de baixo para cima, segura um pouquinho o ar, e aí solte o ar no dobro do tempo, de cima para baixo. Então, você inspira em 3, 4, 5 tempos. Segura o ar à vontade nesses tempos ou mais, desde que não atrapalhe a soltura lenta no dobro. 6, 8, 10 tempos. Mais ou menos a metade. Faça assim mais 2 ciclos. Com bastante consciência, presença, tranquilidade e acolhimento. Quando concluir o segundo ciclo, deixe a respiração livre. Perceba se você está com o corpo confortavelmente acomodado e relaxando cada músculo, buscando agora a não ação. Sinta a espontaneidade do seu funcionamento, a monotonia, a tranquilidade do ar que entra e te expande, do ar que sai e te recolhe, continuamente. Deixa as preocupações de lado, as expectativas, qualquer outro pensamento que surja. Entenda esse movimento como algo fisiológico, esse movimento mental. Perceba o pensamento que surge e deixe-o passar. Continue observando os pulmões respirando, coração batendo, corpo relaxado. Tente então descansar a mente junto ao corpo, relaxado.
Faça parte dessa tranquilidade que te acolhe e assim se acolhe. Eu te deixo assim, fica nem que seja mais uns 2 a 5 minutinhos. O mais importante, quando for para a sua jornada, leve-se para essa qualidade aqui treinada, fazendo as coisas com calma, criando intervalos, contemplando aquilo que te faz bem, sendo a paz para você, uma pessoa mais em paz para mim. Então, eu te agradeço pela prática e te desejo uma boa continuação de dia e de semana. Continua relaxando.